Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Bom dia, família. Bom dia, amigos. A todos a paz do Senhor. Acordei hoje refletindo sobre o que compartilhar com os queridos dentro da palavra de Deus para esse dia. E Deus orando ao Senhor, conversando com Ele tocou no meu coração um texto muito interessante, conhecido de muitos, claro, mas que Ele me impulsionou a falar sobre ele. Esse texto está registrado, eu estou aqui com a Bíblia na mão, está registrado em Atos, capítulo de número 16, e vou estar lendo apenas do verso de número 6 ao verso número 8, que diz o seguinte: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Oremos. Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai. Sabemos que a sua palavra não volta vazia e que nós possamos, Pai, estar sensível ao seu recado nesta manhã. Quero colocar-me à sua disposição, para que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito a ministrar em nossas vidas, pois eu sou eternamente aluno do Senhor, do Espírito Santo. Ensina-me, Pai, e que os amados que estiverem ouvindo esta mensagem possam recebê-la como vinda diretamente do Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, nós percebemos aqui nesse texto que acabamos de ler que Paulo, que tinha projetos, a gente verifica que o texto que antecede a esses versículos fala que Paulo tinha, juntamente com Silas, havia passado em dois lugares, que é Derbe e Listra. E lá encontraram-se com Timóteo. E dali pretenderam ir para a Ásia e o Senhor não lhes permitiu. Né? O Espírito Santo então tinha um outro projeto para estes homens de Deus. É interessante essa passagem, porque eles estavam fazendo a obra. Nós sabemos que o apóstolo Paulo fora levantado para pregar aos gentios. E de repente o Senhor fala assim: olha, você não vai para lá, Paulo, esse não é o meu projeto para você. Por que isso não é muito interessante? Por que isso nos chama a atenção? Porque nós podemos fazer planos que aos nossos olhos são perfeitos, mas de repente este não é o plano de Deus, e temos que ter a sensibilidade para perceber isso. E temos que pedir a orientação do Espírito Santo diante dessas situações, dessas circunstâncias. O projeto de Paulo, aquilo que estava em seu coração, era perfeito. A Bíblia nos fala também, tá, que lá em Provérbios, através de Salomão, o sábio Salomão, Provérbio 16, o verso 1, diz assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Em outras palavras, dos homens são o projeto. O homem pode fazer planos, mas o Senhor é que tem a resposta. O Senhor é que sabe o que é melhor para nós e qual é o projeto dele para nossas vidas. Tem uma situação muito interessante que eu queria compartilhar. Eu li há muitos anos atrás, vivida na igreja, a maior igreja do mundo, que é lá em Seul, na Coreia do Sul. Havia um compromisso daquela igreja. Está narrado pelo pastor Po Yong-Chu em seu livro, em um dos seus livros. Ele diz o seguinte, que havia umas irmãs que se reuniam
sempre para ir para um determinado local. E aquela região é uma região com bastante pequenas ilhas, né? E elas iam para aquele local para orar. Elas saíam então, iam para ali para orar. E de repente, mas se elas precisavam, elas tinham que ir num determinado horário, porque poderia, se demorasse muito, o nível da água poderia subir e elas não teriam condições de passar. Seria muito perigoso. E de repente foi o que aconteceu, o nível da água subiu muito. Mas então duas irmãs disseram o seguinte: nós temos fé. Pedro andou sobre as águas. Nós então também podemos, na fé, na confiança em Deus, andar sobre essas águas. O que aconteceu? Essas irmãs foram e Poncho narra que elas morreram afogadas. E aquilo ali foi uma situação muito terrível, porque a imprensa, né, num país que o cristianismo não é algo assim, não é a maioria, né, e é um prato cheio para os ateus. Então vieram questionar, a imprensa local veio questionar o pastor Anxu. Ué, cadê o seu Deus? Por que elas morreram afogadas? Elas confiaram. E ele então respondeu com a simples palavra. Ele disse o seguinte, porque colocaram também essa situação, Pedro não andou sobre as águas, querendo questionar o relato bíblico. Ele falou assim, de fato Pedro andou sobre as águas. Qual é a diferença? A diferença foi porque Jesus disse, Pedro, vem. A diferença é que Pedro estava sob obediência a um comando de Deus, um comando do Espírito Santo. E aquelas mulheres, embora agissem pela fé, elas não receberam o comando do Espírito Santo. Isso nos chama a atenção, queridos, que nem sempre aquilo que viemos a fazer, que possamos vir a fazer, está em harmonia, por mais lindo que seja, por mais digno de aplauso dos homens que seja, mas se não estiver no centro da vontade do Senhor, são ações meramente humanas. Isso é falta de fé? Alguém poderia dizer, eu tenho muita fé, e comumente a gente ouve essas coisas, né, determinada situação, e pessoas que determinam, isso vai acontecer porque eu tenho fé. E eu digo, se for da vontade de Deus, não porque quero que a Bíblia assim me orienta, se for da vontade de Deus, acontecerá. Isso não é ausência de fé, queridos, isso é dependência. Isso é colocar o projeto de Deus na nossa vida em primeiro plano. Como acabamos de ler, o apóstolo Paulo, juntamente com os demais discípulos, pretendiam ir para a Ásia. E o Espírito Santo, iam para lá para fazer o quê? Para pregar o Evangelho. E o Espírito Santo disse, não, vocês não devem ir para lá. Então não é aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho que é certo, que deva ser feito, mas aquilo, o projeto que Deus tem para as nossas vidas. Que nós possamos então refletir sobre isso. Que isso não é ausência de fé, isso é dependência. É a convicção que é Deus quem dirige as nossas vidas. Sabe, tem um cântico que eu gosto muito de louvar ao Senhor, que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Não é a minha vontade, mas a vontade do Pai que deve prevalecer. Vamos orar. Pai, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o mundo está passando por aflição. O mundo passa por dificuldade. A Tua palavra também nos orienta sobre isto, Pai, nos adverte sobre isso, que no mundo teríamos aflição. Agora é este vírus que tem ceifado tantas vidas, Pai. E eu sei, Pai, como a Tua palavra nos ensina, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E eu entendo com isso, Pai,
que o Senhor sabe quem vai aceitar o Senhor como Senhor de suas vidas. Eu entendo com isso, Pai, que as pessoas que estão sendo ceifadas, há uma tristeza no nosso coração muito grande. Nós não queremos que ninguém se perca, e muito mais o Senhor, porque o Senhor nos ama de maneira incondicional. Mas o Senhor sabe quem vai morar com o Senhor. Nós não sabemos. E meu desejo nesse momento é que cada vez mais nós possamos ter a sensibilidade de buscar a sua face, de buscar a sua presença, para que verdadeiramente, Pai, verdadeiramente o nosso nome esteja escrito naquele livro, o livro da vida. Aleluia. Por isso eu te louvo, Pai, e peço ao Senhor que tenhamos a sensibilidade de buscar o seu senhorio sobre nossas vidas. Sabemos que nós, constantemente a sua igreja está a peticionar, mas que a sua vontade, Senhor, somente a sua vontade, Senhor, se cumpra nas nossas vidas. Somente aquilo que verdadeiramente será bênção. A tua palavra nos ensina, como acabamos de refletir, que podemos fazer projetos que aos nossos olhos são perfeitos, mas nós não queremos o projeto feito por nós mesmos. Nós queremos o seu projeto, o seu sonho para os nossos sonhos, porque sabemos que o sonho do Senhor é o melhor para nós. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus e te digo: Deus é lindo. Aleluia.